ler um livro, assistir uma novela, fazer uma sobremesa, dormir depois do almoço ou só sair para dar uma caminhada. Esse é basicamente o roteiro de um final de semana normal na minha vida. E além de ser um dia normal de um final de semana meu, eu considero ele meio ideal assim para eu de fato conseguir descansar a minha cabeça. E é incrível a quantidade de comentário que eu já recebi de conhecidos ou até pessoas desconhecidas me questionando sobre como eu consigo viver numa rotina tão simples ou pacata ou até sem graça. E aí a resposta que eu já dei algumas vezes é por que é tão difícil se satisfazer com coisas simples, quando parece na verdade tudo que outra pessoa faz para se satisfazer ou para aproveitar a vida está diretamente ligada a experiências e principalmente a consumir coisa. Tu precisa gastar dinheiro para te divertir ou para descansar até. Eu acho muito curioso parar pra pensar que a gente tem vivido em dias onde absolutamente todas as esferas, todas as coisas da tua vida estão ligadas a performance. Tudo parece performático. O que tu faz, os teus hobbies, onde tu come, os lugares que tu vai, quem tu conhece, as pessoas com que tu te relaciona, o esporte que tu pratica, o bar que tu vai, tudo é meio performático. Tudo tem que ser sempre vivido no máximo. Tudo é consumo, 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 experiência, 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 performance, performance, performance. Deixa eu tentar. Às vezes eu falo de um jeito que nem eu me entendo, mas deixa eu tentar ser um pouco mais claro, deixar menos confuso. Hoje parece que tudo tá girando em torno da gente tentar ser o melhor em absolutamente tudo. Ter a vida mais foda, ser o melhor em tudo, porque isso parece ser uma conexão direta com estou vivendo. Ser medíocre no sentido de mediano mesmo, ter uma vida tranquila, apreciar algumas coisas mais simples, parece que se tornou um sinônimo de fracasso, ou de que por querer seguir nesse caminho, tu não quer ser algo a mais, ou tu não quer se dar bem em áreas da tua vida, simplesmente porque tu não vive tudo no talo, tudo tem que ser no máximo, tudo tem que ser o melhor. E eu sinceramente fico muito agoniado pensando nisso. Eu acho que eu comecei a perceber um pouco mais disso recentemente com o boom das corridas. E eu já quero deixar claro que eu não vou ser o tipo de pessoa que vai falar, porque no meu tempo isso aqui era tudo mato. Não, porque eu acho ridículo esse tipo de gente. Eu acho que quando rolam alguns booms de algumas coisas, e principalmente coisas boas, como a corrida eu acho que tem que acontecer mesmo. Eu acho meio ridículo essa ideia de, tipo, exclusividade. Porra, todo mundo corre há muito tempo. Só aumentou o número de gente agora que faz isso. E, obviamente, entra um assunto de performance na corrida, porque tem tudo a ver com performance. E aí começa aquela busca incessante por baixar o pace, que tá ligado a correr mais rápido em menos tempo, ou tu correr mais em menos tempo, enfim, deu pra entender o que eu quero dizer, né? E aí cai no mesmo lugar de tentar ser o mais foda possível, quando tu pode só praticar o exercício, apenas correr e talvez tu tenha um pouco de parâmetro contigo mesmo sempre, mas aí tudo se volta pro eu tô vendo gente correndo mais rápido que eu. Deixando o exemplo da corrida de lado, eu sinto que a gente tá cada dia mais buscando esse algo a mais, frequentemente querendo ser melhor em tudo, em absolutamente todas as coisas que a gente faz, e não aproveitando de fato as coisas que a gente faz. Sei lá, por exemplo, se o teu hobby é cozinhar, e aí tu quer sempre fazer a coisa mais foda, e fazer o prato mais elaborado, e tentar ser sempre o melhor, quando tipo, tu sabe, tá só tentando ser melhor por ser melhor, ou tá realmente apreciando a ideia de fazer um bom prato de comida, fazer um prato, uma sobremesa, e pensar que se tiver com outras pessoas, as pessoas vão comer a tua comida e elas podem adorar. E eu sei que, tipo, sempre dá pra melhorar, mas eu tô pensando em a gente saindo desse lugar de preciso ser o melhor
a apresentação desse prato precisa ser espetacular, senão tá tudo uma merda. E não tá tudo uma merda. E aí parece que a gente tá cada vez tentando acessar mais coisas, e aí às vezes a gente não consegue acessar essas coisas, e a gente tá quebrando a cara, tentando ser muito bom em tudo, ou em diversas coisas, e aí a gente só fica triste pra caralho. A gente só fica depressivo. Ou a gente tá se iludindo e com cada vez mais consumo, porque a gente acredita que quanto mais a gente consumir, mais a gente vai preencher esse buraco que a gente tem na gente de não ser o melhor em tudo. Talvez essa linha de raciocínio tenha ficado um pouco confusa, né? Mas é pra ser mesmo, é confuso mesmo. A vida é confusa. Eu gosto muito de um criador de conteúdo que é o Luigi. E eu já fiz algumas coisas relacionadas. Ele tem um curso de criação de conteúdo que inclusive é muito bom. E eu sempre recomendo para todos os amigos que trabalham com criação de conteúdo, ou qualquer amigo que quer, enfim, estudar sobre criação de conteúdo. E ele segue religiosamente a mesma rotina todos os dias. Ele acorda no mesmo horário, ele tem a mesma rotina na parte da manhã, ele faz live todos os dias. Enfim, os dias dele são absolutamente todos iguais. Não tem um horário pra começar, um horário pra terminar. Nos finais de semana ele vai pra um rancho que ele tem, que é um pouco distante da cidade dele, que é uma cidade pequena onde ele mora, no interior. Então ele vai com os amigos, passa o final de semana nesse ranchinho, fazendo churrasco e convivendo com os amigos. E cara, cada vez mais eu tenho me visto nesse lugar de que talvez eu queria isso, assim, sabe? Acho muito bom, tem obviamente seus pontos muito bons morar numa cidade grande, mas parece que a cidade grande te empurra ainda mais essa ideia de que, tipo, tu precisa consumir e tá fazendo coisas o tempo inteiro, e tá fazendo coisas relevantes o tempo inteiro pra tu ser lembrado, pra tu te sentir feliz, e parece que a única forma de tu tapar esse buraco que é a tristeza de morar numa cidade grande é tu consumindo. Voltei pro ponto inicial de tudo. Morando em São Paulo agora há 3 anos, eu tenho essa percepção de que eu convivo com muita gente que tem essa vida agitada. São Paulo realmente é uma cidade que não para. As coisas deram uma diminuída nesses últimos anos depois da pandemia, mas ainda assim é uma cidade que não para, tem sempre coisa pra tu fazer, tem sempre lugares pra tu acessar, tem, enfim, muitas coisas. Mas ao mesmo tempo, eu acho que eu nunca percebi, nunca vi tantas pessoas ao meu redor cansadas. Pra ser sincero, eu acho que eu nunca percebi tanta gente ao meu redor cansada. É familiar, é amigo, eu mesmo. Parece que essa necessidade que a gente tem criado em nós mesmos de a gente ser melhor em tudo. E me parece que essa necessidade de ser melhor em tudo, de ter que ter experiências, de gastar dinheiro, de ser espetacular sempre no trabalho, de sempre trazer resultados. Isso tá drenando a nossa energia, tá drenando nossas ideias, nossa cabeça, nossa vontade de viver. Porque isso é cansativo pra caralho. Ah, mas eu ganho meu dinheiro pra isso mesmo. Mas eu não tô entrando no ponto de não ganhar dinheiro, porque eu também quero ganhar dinheiro. Mas o ponto é de ganhar o meu dinheiro e achar que eu vou ficar satisfeito e a minha vida vai ser melhor a partir de consumir coisas. Eu posso simplesmente ganhar meu dinheiro, comprar umas coisinhas e passar o final de semana inteiro dentro de casa, ou, sei lá, lendo livro, vendo novela, como eu falei, ou até saindo mesmo pra, tipo, sei lá, dar uma caminhada, andar de bicicleta no parque com um amigo. Tipo, isso vai fazer bem pra cabeça, entende? Então não sei, eu tô tentando linkar vários assuntos, talvez na mesma conversa, não sei se tá ficando um pouco confuso, mas a minha cabeça funciona assim. E talvez falar em voz alta eu percebo que o quanto minha cabeça é meio confusa na real, né? Mas meu ponto central é a gente achar que consumir vai preencher esse vazio existencial que tem na nossa cabeça e que tá drenando a nossa força vital diariamente, aliado, obviamente, a essa coisa de alta performance, de tipo, eu tenho que ser o melhor em absolutamente tudo que eu faço. Sei lá, às vezes eu paro pra pensar que nem os atletas profissionais, que literalmente são atletas profissionais, são necessariamente os melhores. Obviamente a gente não pode tomar os pontos fora da curva, as exceções, como regra. Mas assim, ninguém é bom o tempo inteiro. Por que a gente, porque pessoas normais, a gente se cobra tanto pra isso, sabe? Eu sinto que a gente começou a emular um pouco disso a partir das redes sociais, e a gente leva isso para outros aspectos da vida também, mas é que é essa coisa de fazer um recorte daquilo que a gente é bom, ou só mostrar a parte boa das coisas,
Mas eu entendo também que não faz sentido a gente, talvez, não faz sentido, não sei, ficar mostrando coisas ruins ou mostrar partes que a gente não gosta tanto, né? Mas parece que ao mesmo tempo que tem isso, a gente esquece que tá todo mundo não querendo mostrar só a parte ruim e só mostrar a parte boa, e aí a gente esquece que aquilo ali é só um recorte das coisas boas, e aí volta pro ponto lá da corrida, que é da comparação, porque a gente o tempo inteiro tá se comparando com os outros, e aí a gente entra nesse círculo de tipo ficar se comparando, e daí de querer perfumar melhor também, porque a gente precisa se sentir bem, e a gente fica nesse círculo, e daí tá todo mundo com a cabeça nos caralhos já faz muito tempo, porque a gente não foi feito pra, sei lá, acho, provavelmente nossa cabeça, nosso cérebro não foi feito, desenvolvido pra fazer essas associações o tempo inteiro, sabe? Esses dias uma conhecida minha, ela anunciou que ela tava fazendo um perfil no Instagram com umas frases e com os desenhos, e ela falou tipo, isso aqui é um hobby que eu tenho já há um tempo, e eu queria, enfim, botar isso pra fora e meio que deixar registrado também. Mas, tipo, eu já queria deixar claro que eu não sou boa nesses desenhos. E ela falou isso quase como se fosse num tom de pedir desculpa por não ser boa em desenhar. E eu lembro que a primeira coisa que veio à cabeça foi tipo, meu, foda-se, eu quero ver exatamente isso. A galera fazendo coisas normais e que sejam imperfeitas, porque são pessoas, a gente é humano, não sei, eu tenho a impressão de que parece que a gente tá esquecendo que a gente é ser humano, sabe? Nesse lugar de performance o tempo inteiro, parece que a gente esquece que a gente é só uma pessoa, tá ligado? Enfim, eu tô adorando acompanhar esses desenhos, exatamente porque é isso, não é perfeito. Parece estar sendo insuportável pra gente não baixar o pace na corrida. Parece que é insuportável, ou que a gente não é bom porque a gente não tá aumentando de peso na academia toda semana. Parece insuportável a ideia de que a gente não tá lendo 140 livros no ano. Parece insuportável a ideia de que tu não tá produzindo conteúdo diariamente. Parece insuportável que tu não tá vivendo experiências, indo a todos os lugares que todo mundo tem ido, e visitado festivais, e ido em tantos shows no ano, e testando todos os produtos possíveis de skincare, e comprando os últimos lançamentos de, sei lá, desde jogos de videogame até celular, até tênis, sei lá, e ficar percebendo isso na nossa volta. E eu tô falando tudo isso não como se eu também não fizesse esse tipo de coisa, óbvio, né? Não tô aqui nesse tom de eu percebi isso, não faço isso, porque eu também faço, obviamente, mas assim, tenho tentado cada vez mais só ler os livros com o prazer de ler livros, mesmo que eu fique aficionado por uma coisa, sabe? Por que eu preciso computar o número de livros que eu tô lendo num ano? Por que eu preciso computar o número de dias do ano que eu fui treinar? Por que a gente precisa cair nesse lugar de performance e olha como eu tô fazendo muitas coisas? Enfim, mais um episódio que eu não faço ideia se fez sentido ou não, mas depois de já ter passado por alguns episódios aí e ter percebido que talvez essa seja a minha linha editorial, de que talvez os assuntos não vão fazer sentido, não vão ter conexão, talvez fiquem um pouco confusos. Pra mim tem sido até um exercício, na verdade, ficar colocando esses pensamentos pra fora e por consequência talvez encontrar pessoas que também pensem similarmente ou tenham pontos em comum com as ideias que eu fico matutando sozinho na madrugada. É isso. Tem outros episódios aí. Se inscreva no canal, deixe seu like, mas o mais importante, deixe seu comentário. Eu quero ler o que você acha sobre essa coisa de performance o tempo inteiro e do porquê você acha que a gente tem, sei lá, porque a gente não tem mais vontade de fazer coisas simples, sabe? Enfim, muitas possibilidades, muitos pensamentos, muito de muitas coisas. Acho que é isso. Até a próxima.